Olá, tudo bem? Meu nome é Auristela. Eu sou aluna da Universidade Potiguar, UNP, aqui de Natal, na Polo Zona Norte. Sou aluna do curso de Pedagogia, estou no 8º período e estou vindo aqui para apresentar para vocês o meu projeto de extensão, que tem como tema a educação de jovens e adultos no período da pandemia. Espero que todos gostem, né, que aprendam mais, que tenham mais informações e mais ferramentas para utilizarem em sala de aula. Como eu falei para vocês, esse aqui é o meu projeto de extensão. O tema dele é Educação de Jovens e Adultos na Pandemia, e o nosso principal objetivo é conhecer as dificuldades, conhecer a realidade dessas turmas da educação de jovens e adultos, saber como que elas funcionaram nesse período de pandemia, o que funcionou, o que não funcionou, e também saber o posicionamento de alguns professores que estiveram à frente desse período e, no final, conhecer algumas atividades que poderiam ser realizadas e também, principalmente isso, né, refletir sobre a nossa prática na educação de jovens e adultos e refletir também nos fatos, no que aconteceu, no que a gente pode fazer, no que a gente pode focar para que esses estudantes, que nós sabemos que é uma turma um pouco mais peculiar, né? Tem suas peculiaridades, o que nós podemos fazer como professores, como profissionais da educação, para ajudar essa turma, né? Diante das dificuldades que ela apresentou nesse período de pandemia. Antes de começarmos a falar sobre esses problemas, sobre essas dificuldades, vamos caracterizar o que é a educação de jovens e adultos, como que ela funciona aqui no nosso país, certo? A educação de jovens e adultos, também conhecida como EJA, é uma modalidade de ensino que foi criada pelo governo federal. Ela foi criada através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9.394/96, e nela está incluso todos os níveis de educação básica do país e está destinada para jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à educação na escola no período convencional, na idade apropriada da infância, né, ou da juventude. Esse tipo de modalidade de ensino permite que o aluno ele retorne aos seus estudos e também que ele conclua em menos tempo os seus estudos, dando assim para ele mais possibilidades e melhores oportunidades para entrar no mercado de trabalho, ajudando assim, favorecendo aqueles alunos que deixaram os estudos para poder trabalhar, para cuidar da família, e que depois, né, gostariam e estão querendo voltar para a educação por causa do mercado de trabalho. Então, é uma ferramenta social, de fato, muito importante, porque ajuda os alunos nessa situação, a ter mais oportunidades de trabalho, a ter melhores oportunidades no mercado. O EJA, ele é ofertado tanto no ensino presencial, como também no ensino à distância. E o principal objetivo, né, como eu já citei anteriormente, mas o principal objetivo é democratizar o ensino da rede pública, é tornar mais democrático o ensino. Anteriormente, o EJA era conhecido como supletivo, né? E hoje ele é um programa que é dividido em várias etapas. E ele tem uma abrangência do ensino fundamental ao médio. Vou falar para vocês agora sobre essa divisão do fundamental e do médio, tá bom? Porque elas têm uma pequena diferença entre elas. A educação de jovens e adultos, que é oferecida no fundamental, ela é destinada para jovens de 15 anos, aliás, a partir de 15 anos, que não completaram
o ensino fundamental 1 ou 2, que no caso são as séries que vão de primeiro ano ao nono ano. Nessa etapa, os alunos, eles precisam ter uma nova forma de aprender, eles precisam conseguir uma nova forma de pensar para conseguir acompanhar, né, todo esse conteúdo, tudo aquilo que foi deixado para trás. Essa etapa tem uma duração média de 2 anos para concluir. Já no ensino médio, ela é destinada para as pessoas maiores de 18 anos, aquelas que não conseguiram completar o ensino médio da educação básica, né? O ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Ao concluir essa etapa, o aluno já está preparado para participar do vestibular, para participar do Enem, né? Para ingressar na universidade, se for o caso. E essa etapa tem o período médio de conclusão de 18 meses. A educação de jovens e adultos aqui no nosso país, ela também é regida por algumas normas, algumas diretrizes, né? E alguns documentos legais. Um dos principais documentos legais que falam sobre o EJA é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que inclusive já foi citada aqui, né, a LDB. Essa lei, no seu artigo 37, ela contempla a EJA como uma modalidade de educação básica, né, enfatizando a sua identidade própria e determinando que a EJA seja destinada àqueles que não tiveram a oportunidade de continuidade do estudo no ensino fundamental ou médio, na idade própria. Inclusive, né, já foi citado aqui isso aí. No seu primeiro parágrafo desse artigo, ele destaca que a EJA tem que proporcionar oportunidades educacionais, como uma forma até de reparo, considerando também as características dos educandos, a característica dos alunos, e também o interesse dele e as condições de vida e de trabalho que esse aluno tem. Além da LDB, tem também a LDB, no artigo 28, que estabelece que essas oportunidades educacionais sejam realizadas também por meio de cursos e de exames supletivos, que compreenda a base nacional curricular. Além disso, também tem o Conselho Nacional de Educação, que é o CNE, e a Câmara de Educação Básica, que é a CEB. Juntos, eles determinam várias diretrizes sobre o EJA, para o EJA, né? E também alguns aspectos, né? Esclarece alguns aspectos. Além disso, a escolarização devida como um direito dos cidadãos e também para que assuma a concepção de educação continuada, que acontece ao longo da vida e que contempla novos sentidos para o EJA, pelas funções que são reparadoras, que são também equalizadoras e qualificadoras. Voltando ao CNE e ao CBE, juntos, como eu estava falando, eles estabelecem alguns princípios e algumas diretrizes que norteiam a educação de jovens e adultos aqui no Brasil. No início da pandemia, né, em 2020, o MEC homologou um parecer no Conselho Nacional da Educação que autorizava o ensino remoto básico, do básico ao superior, até o dia 31 de dezembro de 2021, de forma não presencial. De acordo com essa resolução, as atividades poderiam ser não presenciais, podendo ser de uma forma excepcional, né? Quando não...
Então, vamos iniciar agora falando um pouquinho e relembrando um pouquinho o que aconteceu lá em 2019. Então, agora nós vamos lembrar um pouquinho, relembrar o que aconteceu lá em 2020, né? No início da pandemia, muitas escolas começaram a parar e nós pensávamos realmente que iríamos parar por pouco tempo, que iria ser pouco tempo de paralisação. Porém, depois de algumas tentativas, né, algum período parado, o MEC homologou um parecer no Conselho Nacional da Educação que autorizava o ensino remoto, né, do ensino básico até a educação superior, até o dia 30 de dezembro de 2021. De acordo com essa resolução, as atividades não presenciais, elas poderiam ser utilizadas de forma excepcional, enquanto estivesse havendo a paralisação das aulas presenciais. Nessa tentativa de implementar essas aulas online, ficaram bem em evidência algumas desigualdades sociais graves que já faziam parte do cotidiano desses alunos do EJA, mas que nessa vez, né, dessa forma, em ensino remoto, ficou mais evidente. Além disso, né, acentuou as desigualdades e alguns impactos eles foram sentidos, sobretudo na educação básica, quanto à falta de infraestrutura, dificuldade em elevar o índice dos alunos que eram matriculados na modalidade, dificuldade em estar utilizando os meios eletrônicos, né? E também grande parte dos estudantes tiveram uma carga emocional, psicológica muito grande, né? Numa pandemia, muitos tiveram problemas financeiros. Então, é sobre essas coisas, sobre esses assuntos, essas dificuldades, que nós vamos falar mais à frente. Pensando em conhecer de forma mais precisa e mais próxima a situação dos professores e dos alunos da educação de jovens e adultos aqui da nossa região, que em Natal, eu resolvi aplicar um questionário através do Google Forms, com algumas perguntas sobre as vivências, sobre as dificuldades que foram encontradas por esses professores diante dessas aulas remotas. O que eles passaram, o que os alunos transpassaram para eles, o que eles tinham para falar para a gente, que poderia nos levar a uma reflexão e que poderia nos levar a aprender alguma coisa. Foi colocada essas 5 perguntas para esses professores, foram em torno de 8 professores, entre rede privada e rede pública. Todos eles atuaram na educação remota no período da pandemia, em 2019. E nós colocamos essas 5 questões e nós vamos falar daqui para frente de uma por uma, tá bom? Falando de cada detalhe, da peculiaridade de cada uma. A primeira foi como você aplicava suas aulas em período de reclusão social na pandemia. A segunda, qual sua opinião e qual sua opinião sobre a maior dificuldade que foi encontrada pelos alunos ao acompanharem as aulas. 3, a terceira, de acordo com a sua vivência, qual foi a sua maior dificuldade como professor? E 4, a sua escola lhe ofereceu suporte para as aulas? E 5, qual a sua opinião sobre a evasão escolar nesse período? Vamos lá? Vamos conhecer cada uma dessas questões e vamos aprender um pouquinho mais sobre cada uma delas. A questão número 1.
Como você aplicava suas aulas em um período de reclusão social? Nós colocamos algumas opções, e dentre elas tinha utilizar apenas materiais impressos, até utilizar o Zoom ou o Meet como forma de aula online, não aplicar as aulas online ou aplicar através de materiais enviados aos alunos. E 60% desses professores que responderam disseram que utilizaram dois métodos, né, desses métodos que foram apresentados. Enquanto 40% diz que eles só utilizaram material impresso. Então, só teve acesso àquele material que foi enviado para a casa do aluno e que teve o retorno. Diante desse gráfico que foi feito a partir da resposta dos professores, nós podemos ver que, de alguma forma, houve uma defasagem, uma dificuldade de que essa aula online e remota chegasse até a casa do aluno, né? Tem alguns motivos que podem levar isso a acontecer. Muitas vezes, o aluno tem apenas um computador em casa, que serviria no momento para os filhos, para os netos, que também estavam, na época, né, de forma remota nas suas escolas. Existe também o fato de que muitos alunos são de idade, né, mais idosos e não tinham a familiaridade desse recurso. E talvez poderia ser também porque na casa dessa pessoa não tinha internet, não tinha acesso à rede. Então, a pessoa não poderia manter-se na escola, né, assim, dessa forma. Ou porque a escola não deu suporte para isso. Então, são várias questões que podem envolver esse gráfico aqui que nós estamos vendo. A segunda pergunta era a seguinte: em sua opinião, qual a maior dificuldade encontrada pelos alunos para acompanharem as aulas? Eu listei aqui 5 dificuldades que foram mais comuns na resposta dos alunos. Desculpa, na resposta dos professores sobre os alunos. A falta de habilidade com os meios eletrônicos. Como eu falei a vocês, muitos são pessoas que passaram muito tempo longe da escola, que são idosos, que são mais velhos, e que eles ainda não têm essa habilidade, essa familiaridade com os meios eletrônicos. A falta de acesso à internet. Aí, quando nós vemos esses dois, nós podemos ver como que uma sala de aula da EJA, pode ser múltipla. Na mesma turma, podem haver idosos que têm o celular ou têm um computador em casa, mas que não sabem acessar. E, ao mesmo tempo, podemos supor que tenha um jovem que sabe utilizar, mas que não tem os dados para utilizar e acessar a aula. Então, dá para observar essa peculiaridade, né? Essa diferença na própria turma. Tem também a necessidade de acompanhamento. Eles relataram que os alunos sentiam muita dificuldade de realizar essas atividades, principalmente as atividades que eram feitas impressas e entregues pela escola, porque os alunos precisavam de um professor ali ao lado para tirar suas dúvidas, em especial aqueles alunos que ficaram apenas com o material impresso. Então, na sala de aula, é bem mais fácil para o aluno. Ele está ali, está fazendo atividade, chama o professor, fiz até aqui, está correto? Posso continuar? Até aqui está ok? Como que eu faço o próximo passo dessa atividade? E isso ajuda muito, né? Nas práticas, essa prática ajuda muito. Mas a distância, de forma remota, fica bem mais difícil. Outra coisa que também foi citada
foi que os alunos não estavam conseguindo fazer o retorno das atividades. Não estavam conseguindo entregar novamente as atividades aos professores, ou tinham dificuldade de enviar, de repente, por uma foto no celular, porque não tinham os dados, e vários motivos. Outra dificuldade também que os alunos passaram foi a questão da perda de vínculo com a escola. Não tinha mais aquele vínculo na escola. O aluno não ia mais todos os dias à escola, não frequentava, não via os seus colegas, não tinha aquela familiaridade que tinha com todos. Isso foi afastando o aluno da aula, afastando o aluno da escola, em alguns casos levando também à evasão escolar. A terceira pergunta foi a seguinte: de acordo com a sua vivência, qual foi a sua maior dificuldade? Nesse caso aqui, são as dificuldades dos professores. E 4 dificuldades em especial me chamaram bem a atenção. Eles falaram sobre o tempo gasto para a preparação da atividade e execução das aulas online. Eles ficavam muito tempo preparando as aulas online, gastavam muito tempo para preparar um plano de aula, para preparar um plano de execução, uma prática educativa que durava pouquinho tempo. Então, passavam 3 horas para produzir um videozinho de meia hora, de 10 minutos, para enviar no grupo do WhatsApp. E isso era extremamente estressante e cansativo para o professor. Principalmente os professores que tinham mais de uma turma, trabalhavam em 2 horários. Então, isso era bem estressante e também bem difícil para o professor que estava ali à frente dessa prática educativa. Outra coisa era o não comparecimento dos alunos à aula online, nas aulas online, ou então a falta de retorno das atividades. Muitos alunos conseguiam até entrar na aula online, no caso do Meet ou do Zoom, mas não estavam ali cara a cara com o professor. Muitas vezes estavam com a sua câmera desligada, então o professor não sabia se ele estava ali ou se ele não estava, não tinha um retorno também oral, de falar e o aluno muitas vezes não responder. E isso isso faz, na verdade, né, bastante diferença na aula. E para o professor que estava ali à frente, sentia bastante dificuldade. Outra dificuldade que também me chamou muita atenção foi a oferta de recursos adequados para os professores. Os professores não tiveram recursos adequados, não foram lhe ofertados recursos para dar aula online nem remota. Os principais recursos que foram entregues a eles foram só as impressões das atividades. E muitos deles precisaram correr atrás de pacotes de dados, de melhorar sua internet, isso, mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Também teve a questão de adaptar as atividades. Nesse caso, tinha professores, né, que trabalhavam com alfabetização no EJA, então eles falaram sobre adaptar essas atividades de alfabetização para um modo remoto. Eles não foram formados nesse intuito de dar uma aula remota. Então, essa questão de se renovar, de se recriar, criar novas formas de apresentar o conteúdo, isso também foi uma grande dificuldade para os professores. Na quarta questão, foi perguntado se a escola ofereceu algum suporte nas aulas remotas. E aí, agora sim, nós vamos falar sobre aquele tópico que eu acabei de falar, sobre a dificuldade. As escolas, em sua maioria, apresentaram apenas as atividades impressas, porém, equipamentos, internet, materiais, computadores, celulares, que eram utilizados para a aula online, não foi custeado pela escola, e sim pelos professores. Os próprios professores precisaram
buscar um pacote de dados melhor, uma internet mais potente, um aparelho mais potente, se virar, né, para conseguir dar conta do recado, conseguir dar aula remota para o seu aluno. A quinta questão é sobre um assunto bem importante, bem pertinente a esse momento, por isso que eu fiz questão de perguntar diretamente sobre isso. É a questão da evasão escolar. Qual a importância, qual a sua opinião sobre a evasão escolar nesse período? Antes de falar para vocês qual a resposta deles, gostaria de frisar aqui que o censo escolar de 2020 já apontava uma queda de matrículas na educação de jovens e adultos em relação a 2019. Era o equivalente a mais ou menos 2.700 estudantes a menos na sala de aula. Essa redução aconteceu tanto no EJA, no ensino fundamental, como também no ensino médio. E isso era uma coisa que já preocupava os professores, essa redução, essa evasão escolar acentuada. Então, né, voltando aqui para a questão 5, qual a sua opinião sobre a evasão escolar nesse período? A maioria dos professores falaram que a evasão escolar foi bem acentuada e eles citaram alguns motivos pelos quais eles acham que a evasão escolar aconteceu. Eu listei-os aqui e vou comentá-los com vocês, certo? Primeiro é a dificuldade de acesso à internet. Isso já foi falado aqui, né? Sobre as dificuldades dos alunos. Essa falta de internet, o aluno não conseguia acessar a internet para poder acessar a sua aula. Outra coisa foi a apatia gerada pela própria mudança repentina que aconteceu na pandemia, né? A reclusão social, ter que ficar dentro de casa, tudo isso gerou uma apatia, né, para alguns alunos, que acabou distanciando ele da educação da escola. Outra coisa foi a falta de convívio com os alunos, o distanciamento da escola, da turma, isso acabou levando os alunos a ficarem um pouco mais distantes também. Outra coisa que foi citado foram as condições financeiras, pois muitos alunos eles iam para a escola por causa do lanche, e aí não estava mais valendo a pena para eles, né, assim, na visão deles, estar na escola se eles não iam ter o lanche deles, já que muitos iam para a escola só por causa da alimentação. Outra situação foi a comunicação precária entre a escola e o aluno. Isso aconteceu principalmente nas escolas em que só tinha aquele material impresso. Outra dificuldade foram as dificuldades emocionais. Aquele aluno estava passando em casa muitas dificuldades, né? Financeiras, emocionais, de familiares que tiveram Covid, deles mesmos que tiveram Covid, pessoas próximas que faleceram, né, por causa do Covid também. E tudo isso ocasionava, voltando lá atrás, aquela apatia, né, por causa de todos esses problemas. E também a iminência de perder o trabalho ou sua forma de renda. Isso foi uma das coisas principais que foram ditas, que esses dois últimos aqui foram os principais. O medo de perder o trabalho ou sua forma de renda. E a necessidade de gerar mais renda ainda para a família. Uma boa parte desses alunos trabalhavam de forma informal. E aí, com a pandemia, muitos locais foram fechados, as pessoas que trabalhavam informalmente perderam sua forma de trabalho, alguns perderam o emprego, e isso acabou afetando também a essas pessoas. E uma coisa que foi dita que eu achei bem interessante, eles tinham outras prioridades. Essas prioridades nem sempre era a educação. E isso é muito importante de se observar e de, quando você é um professor da EJA em sala de aula, pensar em todas essas vertentes. Porque o aluno que está ali na sua sala, ele muitas vezes está ali para ganhar uma promoção no trabalho, para conseguir um curso diferente, para ter uma
promoção, uma progressão, para arranjar outro emprego que ganhe mais. E aí, nesse caso da pandemia, ele está ali quase perdendo sua forma de emprego, de trabalho, ou já perdeu, tem que ir atrás para gerar renda para a família. É claro que ele vai preferir buscar auxílio para sua família, buscar ajuda para sua família. E a educação ficar um pouquinho de lado nesse momento. Então, pensando em todas essas dificuldades, em tudo isso que os professores passaram em sala de aula, eu tenho aqui para vocês algumas sugestões de algumas atividades, alguns planos de aula que podem ser aplicados nas aulas remotas, agora também, né, nessa volta à sala de aula, para que possa ajudar o aluno que teve tanta dificuldade, que desse professor também que teve essa dificuldade de estar em sala de aula. Mas antes disso, eu coloquei 3 pontos que são importantíssimos para que essas atividades sejam bem procedidas, né? Consigam ser feitas e bem elaboradas. Primeiro, antes de tudo, acolher o aluno. Como foi dito aqui, o aluno ele está passando por um momento difícil, assim como nós também estamos. Muitos perderam entes queridos, muitos estavam sem trabalho, muitos estavam com muitas dificuldades. Pensando então, precisa de uma atividade mais simples para que possa aplicar a sua turma, né? Eu pensei em algumas atividades remotas direcionadas para a EJA e alguns planos de aula que podem ainda ser utilizados pelos professores. Antes disso, ressalto aqui 3 pontos importantes. O primeiro seria acolher o aluno. Esse aluno da EJA, ele está vindo de uma situação que está bem difícil. Ele está numa iminência de evasão, ele está com problemas em casa familiares, de ordem emocional, de saúde. Não que o professor também não estivesse naquele momento, mas como professor, o seu papel naquele momento seria de acolher, né? De acolher nem que seja para ouvir a dificuldade daquele aluno. 2, buscar meios que favoreçam a participação da turma e também quanto à sua peculiaridade. Como já foi falado aqui, cada turma tem sua característica e dentro de uma própria turma da EJA podem haver inúmeras diferenças, desde jovens até idosos, uma grande diferença de idade, de culturas entre eles. Outra coisa, que é o terceiro ponto, são que as atividades elas sejam pensadas e sejam feitas pensadas para que elas sejam feitas de forma mais independente, né? De forma mais independente pelo aluno, para que ele não precise estar a todo momento fazendo pergunta, a todo momento precisando daquele auxílio. Além disso, além de ser independente, de ser uma atividade que ele consiga fazer independente, uma atividade que seja ligada à interatividade. A interatividade, como, por exemplo, a um grupo do WhatsApp, que ele possa ter acesso àquele material. Isso seria o ideal, né? Então, nesse segundo momento agora, eu vou estar apresentando para vocês alguns planos de aula, algumas situações didáticas que poderiam e podem ser utilizadas com a turma da educação de jovens e adultos no momento em que eles estão online. Essa atividade, online ou remota, tá? Essas atividades também podem ser realizadas de forma presencial, sendo bem interessante, interativas, podendo ser utilizadas das duas formas, tá bom? Vou aqui compartilhar a tela com vocês, porque eu coloquei um documento. Vamos lá. São 4 opções. A primeira, que eu estou citando aqui para vocês,
É o caso de um projeto chamado Escrita em Oficinas. A sugestão é que seja para turmas do EJA, do segundo ao quinto ano do ensino fundamental 1. E a ideia é que a escrita ela é uma parte fundamental da vivência letrada e que para isso, né, é preciso desenvolver a habilidade de escrever e de ler adequadamente. E que também é muito importante para o aluno do EJA, né? Isso é extremamente importante. Muitos alunos vão para a EJA sem saber ler, sem saber escrever, e tendo poucos contatos com escrita e leitura mais de perto, né? A escrita ela faz parte do nosso dia a dia, faz parte do dia a dia das pessoas, seja numa receita, num bilhete, numa carta, no rótulo do produto e na TV. Então a escrita está em vários lugares. Então eu coloquei aqui alguns objetivos, mas podem ser linkados outros, né? Citados outros. Coloquei desenvolver as habilidades de leitura e escrita, conhecer gêneros textuais como receita, bilhete, lista, carta. Esses gêneros textuais podem ser outros também, como relato de viagem, um relato de assim, relato, né? Relato de alguma coisa que aconteceu. Então pode ser outros gêneros também, uma poesia, depende de como que o professor vai trabalhar isso em sala de aula. E também coloquei se apropriar das regras de ortografia e gramática, porque enquanto o professor trabalha essa parte mais do gênero textual, ele também pode trabalhar junto com o aluno a questão da ortografia, da gramática. A metodologia é a partir de oficinas de leitura e escrita, que podem ser feitas uma vez por semana. Durante a semana, ela deve, a professora ou o professor deve apresentar ao aluno esse gênero textual, de repente através de um texto, através de uma música, através de imagens. Deve utilizar também esses recursos, usando imagens, vídeos e músicas que se relacione com o gênero, explicar a forma como como esse gênero é formado e no final da oficina o aluno produzir o gênero estudado. No caso de uma receita, o aluno pode produzir uma receita, reproduzir uma receita que ele sempre utiliza em casa, que ele sempre faz, e depois apresentar essa receita para os outros alunos. No caso de uma lista, produzir uma lista de produtos que ele foi comprar no mercado, na farmácia. Então, tem inúmeras opções de se utilizar, né, essa atividade. Uma carta, escrever uma carta para o colega que está distante, um bilhete que você escreveria para o seu professor explicando alguma coisa. Então, são muitas opções. A segunda é voltada mais para a turma do primeiro ano do ensino fundamental, né? Os níveis mais simples. No caso aqui, é a disciplina de português e listei também 2 objetivos, que seria se apropriar das letras do alfabeto e desenvolver a leitura e escrita. Isso aqui entra naquela parte lá de codificar e decodificar a língua portuguesa, né? Codificar e decodificar a palavra, os sons. Esse alfabeto móvel, entrando já na metodologia, pode ser feito a partir de cartolina, de folhas de papel, de plástico, de pedaços de madeira. O aluno vai produzir de acordo com o material que ele tem em casa, certo? Ele vai produzir um alfabeto móvel e vai formar palavras a partir de um ditado que será enviado através de uma videoaula pelo WhatsApp para os alunos. Então, o professor prepara uma aula
explicando como que o aluno pode produzir esse, esse recurso, né, esse alfabeto móvel, e o aluno vai produzir do jeito dele com o que ele tem em casa. E depois o professor faz o ditado das palavras para que ele forme essas palavras. Além disso, também pode-se trabalhar, pedir para que o aluno pedir para que o aluno escreva com o alfabeto móvel, forme um nome próprio, né? O nome dos colegas, pode pedir para ver o que ele consegue formar com aquele alfabeto móvel e aí fazer uma socialização no grupo do WhatsApp. São atividades que dá para fazer de várias formas. Na sala de aula, essa atividade também pode ser feita, inclusive com colagem, né? Fica bem interessante. A terceira atividade que eu trago aqui para vocês seria um sarau literário online. A sugestão é que isso pode ser feito em todos os níveis da educação de jovens e adultos. Também se tem alguns objetivos. Eles podem ser desenvolver a leitura escrita, a apropriação cultural, aprofundar as regras de ortografia e gramática e desenvolver a oralidade. Sobre a metodologia, no início, o professor pode apresentar a atividade, né, apresentar a atividade a partir de um poema de Cora Coralina, que foi uma sugestão, né, contar para os alunos que ela teve uma vida marcada por dificuldades, que são comuns a muitas mulheres, viveu presas a fazeres domésticos, com pouco dinheiro, casou-se com alguém que ela não gostava, né, e ela se ocupou, né, por muito tempo a trabalhar para casa, né? E depois já de uma certa idade, que ela foi estimulada a publicar suas produções. Isso é muito importante porque mostra para o aluno que não é a dificuldade, não é só com ele, né? Não é só na casa dele. Muitas vezes o aluno da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, tem muita dificuldade pelo tempo que ele ficou parado, sem estudar, por tudo que ele passa diariamente para estar ali estudando naquele momento, né? Então, dadas essas sugestões, o professor pode apresentar outras sugestões de poetas brasileiros, para os alunos escolherem um autor, os alunos vão pesquisar sobre a vida desse autor, preparar uma apresentação, e essa apresentação pode ser através de uma música, através de uma encenação, através da recitação de um poema. E essa atividade vai ser apresentada em uma live que acontecerá entre os alunos da turma. Então, marca-se um dia para essa live, principalmente essas turmas que têm dificuldade de ter esse contato online, marca um dia específico, cria aquela expectativa para o aluno, que ele vai participar, e vai ser interessante. Então, tudo isso gera essa expectativa do aluno participar. A quarta atividade é uma atividade de educação financeira com matemática. A sugestão também para todos os níveis da educação de jovens e adultos. Coloquei também alguns objetivos, como desenvolver habilidades matemáticas, raciocínio lógico, realizar adições e subtrações, também podem ser as outras operações, apropriação do sistema numérico e aprender mais sobre finanças, como economizar mais efetivamente. Esses tipos de atividade que levam o dia a dia do aluno para a aula são muito importantes, porque fazem com que o aluno veja significado naquilo que ele está fazendo e conseguir compreender um pouco mais sobre as suas finanças e sobre a educação financeira, como economizar, o que o aluno tem que fazer, isso é muito importante para ele, né? Como metodologia, eu coloquei que você deveria apresentar o aluno
como se faz um controle simples de finanças com a entrada e saída dos gastos, e o aluno vai realizar esse cálculo de gastos de entrada e saída durante a semana ou durante o mês, tá? E vai observar suas próprias finanças. Como que ele pode fazer para economizar e para realizar o que ele necessita. Então, ele vai ver onde ele está gastando mais, onde ele está gastando menos, onde que ele pode balancear, o que ele pode fazer, como que ele pode conseguir um valor extra. Então, tudo isso é muito importante. Fora que ele estará trabalhando adições, subtrações, raciocínio lógico, divisão, multiplicação, e tudo isso de uma forma que está inserida dentro do dia a dia dele. Essas aqui são algumas atividades que foram apenas sugestões para serem utilizadas nesse período de pandemia. Também podem ser utilizadas fora do período, né? Em sala de aula, também são atividades muito boas para serem utilizadas em sala de aula. E quanto às atividades, é isso. Espero que seja útil para vocês utilizarem, para alguém utilizar, e que alcancem os objetivos com seus alunos. Quando nós falamos sobre planejar, sobre pensar sobre as atividades do EJA, nós temos que ter um pensamento um pouco diferente daquelas atividades que são planejadas para os alunos das outras séries, né, das outras modalidades ditas normais, né? Porque na modalidade da educação de jovens e adultos deve-se observar alguns pontos, principalmente nas metodologias e também nas questões de funções reparadoras, equalizadoras e outras funções que devem ter a educação de jovens e adultos. Pensando nisso, eu pesquisei bastante e encontrei um vídeo, uma animação gráfica bem simples, porém ela consegue passar muito bem essa questão, né, das metodologias para a educação de jovens e adultos, independente de estar na pandemia, independente de estar na forma remota ou na forma presencial. É um vídeo do Instituto Federal de Rondônia e eu vou compartilhar aqui com vocês, vou assistir junto com vocês. Vamos assistir juntos, certo? Fala sobre as metodologias e estratégias para a EJA. Só eu organizar aqui. Nós vamos assistir. Olá, pessoal! Sabemos que a educação de jovens e adultos, como modalidade da educação básica, deve considerar o perfil dos educandos, seu ritmo de aprendizagem e outras especificidades, além de garantir o cumprimento das suas funções, que são função reparadora, função qualificadora e função equalizadora. A função reparadora tem o intuito de fazer reparação da realidade, como a educação para negros e índios em especial. Estabelece a entrada no circuito de direitos civis pela restauração de direito negado, o direito a uma escola de qualidade, mas também prima pelo reconhecimento da igualdade ontológica. Parte da filosofia que trata do ser enquanto ser independente de suas particularidades de todo e qualquer ser humano. Função equalizadora. Confere a cobertura a trabalhadores e a tantos outros segmentos sociais como donas de casa, migrantes, aposentados e encarregados, a reentrada no sistema educacional dos que tiveram uma interrupção forçada, seja repetência ou seja evasão, seja pelas desiguais oportunidades de permanência ou outras condições adversas. Deve ser saudada como uma reparação corretiva, ainda que tardia, de estruturas arcaicas, possibilitando aos indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, na vida social, nos espaços da estética e na abertura dos canais de participação. E a função qualificadora propicia a todos a atualização de conhecimento por toda a vida.
Ela é o próprio sentido da EJA. Ela tem como base o caráter incompleto do ser humano, cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros escolares e não escolares. Ela é um apelo para a educação permanente e criação de uma sociedade educada para o universalismo e solidariedade, a igualdade e a diversidade. Pensando na aplicação destas funções, a eficácia metodológica do ensino depende do comprometimento e do foco no aprendizado e o comprometimento que o professor dá à sua didática. A prática de metodologias inovadoras, como a adoção de grupos de estudos para criar estratégias de ensino, visando as boas práticas para que os alunos tenham interesse pela didática, tem surtido resultados positivos em sala de aula. As metodologias tornam as aulas mais atrativas e enriquecedoras para os alunos. O professor deve levar o aluno a uma nova perspectiva educacional, pois este já traz em seu histórico cenários de fracasso escolar e ou desistência dos estudos por inúmeros motivos. A questão metodológica e teórica que se encaixe no ensino para adultos deve ser construída a partir das leituras teóricas ou mesmo da construção das mesmas, por parte da comunidade escolar que vive esta realidade. Devem-se conhecer as várias perspectivas e praticá-las, desenvolver e discutir com a comunidade, fazer avaliação sobre este processo e assim construir conhecimento. O professor deve entender que seu papel é muito mais de levar o aluno a refletir sobre as informações obtidas, mas incorporá-las, tendo como ponto de apoio o conhecimento da realidade em que encontram-se inseridos. Tanto o docente como o discente são responsáveis pela construção de conhecimento do aluno. O perfil do estudante da modalidade EJA é de alguém que possui um conhecimento prévio de mundo, com família, trabalho e faz discernimento sobre a necessidade de voltar para a escola, além de conhecimentos de diferentes universos, como o tecnológico na empresa, no lar, em todos os lugares por onde anda. Em outras palavras, se faz necessário que a prática de interação, da mediação, orientação, socialização dos conhecimentos para que façam parte do cotidiano da docência, principalmente aos alunos de educação jovens e adultos. Então, como vimos, né, nesse vídeo, a importância da metodologia, né, que é escolhida para utilizar em sala de aula, com a turma da educação de jovens e adultos, e também a importância de ser fundamentado, né, que tenha as funções, né, principais da educação de jovens e adultos bem inseridas e bem utilizadas. Estamos chegando à conclusão do nosso trabalho, né, do nosso vídeo. Vamos fazer uma retomada de tudo que foi visto durante todo esse período que estamos aqui. Primeiro, falamos sobre o EJA, falamos sobre a parte das documentações, não é verdade? Relembramos de quando entrou na pandemia, qual foi o decreto que foi feito para que as escolas entrassem para o período remoto, né, para a aula remota. E aí, entrando na aula remota, falamos também sobre a necessidade de conhecer um pouco mais, né, de mais perto, a realidade dessa escola que trabalha com a educação de jovens e adultos, da realidade desse professor e também desse aluno. E aí, pensando nisso, foi criado um questionário que foi aplicado a alguns professores da nossa rede de educação aqui da nossa região, alguns da rede privada, outros da rede pública, nas quais eles prontamente responderam, e dentro das respostas que eles deram, nós tiramos algumas lições, algumas coisas que nós podemos refletir a respeito para ajudar a cada vez mais solidificar a nossa prática, não é? Então, uma das primeiras coisas que foi citado aqui foram as dificuldades que foram enfrentadas pelos alunos. A maioria dos alunos tiveram dificuldade em acesso à internet e acesso aos meios eletrônicos, a dificuldade de ter um acompanhamento,
de um professor, e muitas outras dificuldades, e principalmente, né, é a questão econômica do aluno precisar sair da aula, né, não participar porque precisava ter um momento para trabalhar a mais, para conseguir renda para a família. Além disso, também apresentamos as dificuldades que foram apresentadas pelos professores. A maioria deles falaram que não estavam aptos para fazer essa transição da aula presencial para online, porém, né, tiveram que fazer, tiveram dificuldade em adaptar as atividades que eram presenciais para a atividade online, tiveram dificuldade também em não estar com o aluno ali próximo deles, sem saber se o aluno estava tendo retorno ou não, sem receber o retorno desse aluno em forma das atividades, e a evasão escolar, né? Então, isso é um tema que teve em todas as dificuldades, tanto dos alunos quanto dos professores. Então, eu achei que foi um tema que nós precisaríamos falar um pouco mais. No caso, é a evasão escolar. A evasão escolar, ela já estava acontecendo, né, desde 2018, que os índices de matrículas no EJA têm diminuído. Entre 2019 e 2020 já tinha tido uma queda, e durante esse período foi observado pelos professores que houve uma grande evasão escolar na educação dos jovens e adultos, de fato, né, por todos esses motivos, por N motivos que foram citados aqui, muitos outros que nós não citamos, mas houveram muitos motivos para que essa evasão viesse a acontecer. E aí, pensando em todas essas dificuldades, elaboramos algumas atividades, alguns planos, algumas tarefas que poderiam ser feitas em sala de aula ou também de forma remota, que fosse um pouco mais interativa, que o aluno pudesse fazer sozinho, que ele tivesse a facilidade de ter mais independência, conseguir fazer a atividade sem tanta presença do professor, mas que ao mesmo tempo tivesse uma interatividade no meio online, né, através do WhatsApp ou através de uma aula online. E por último, falamos um pouquinho sobre as metodologias e práticas, né, que essas atividades também estão inclusas em metodologias e práticas que podem ser utilizadas através de um vídeo que foi pesquisado do Instituto Federal de Rondônia, em que fala bem claramente dessas metodologias, e que o que fica bem claro para nós é que, acima de tudo, a educação de jovens e adultos precisa de planejamento, precisa de estudo, precisa de planejamento, para que seja feito da melhor forma possível para esse jovem, esse adulto que já vem com uma bagagem muito grande, já vem com a quantidade de conhecimento muito grande, e que esse conhecimento precisa ser utilizado, sim, em sala de aula e em sua formação. Também vimos sobre a pluralidade, né, que as turmas de educação de jovens e adultos são bem diversificadas, tendo de jovens a jovens que precisaram sair da escola por causa de repente, uma gravidez inesperada, ou porque não tiveram oportunidade de ir à escola, e até trabalhadores, idosos que não tiveram oportunidade na época certa e que agora gostariam de voltar a estudar. Então, a partir dessa diversidade, né, tão grande que existe, entra também essas práticas e metodologias, e o pensar sobre as práticas e metodologias. Então, esse aqui foi o nosso trabalho. Eu agradeço a vocês por estarem aqui até agora, né? Foi um vídeo, de certa forma, longo. Espero que não tenha sido cansativo, espero que gostem. Para mim, como aluna, foi extremamente enriquecedor
conhecer mais sobre a educação de jovens e adultos, ter a oportunidade de pesquisar, ter a oportunidade de ter essa troca com os meus colegas que também estão em sala de aula, porém na educação de jovens e adultos, é uma área que eu me interesso bastante. Gostaria, inclusive, de agradecer aqui nesse vídeo ainda, né, aos professores que colaboraram aqui com o nosso questionário. Eu fico extremamente agradecida pela colaboração de vocês, por ter me ajudado a, de certa forma, montar esse projeto em cima do que vocês me falaram, pesquisar em cima daquilo que vocês estavam sentindo, daquilo que vocês estavam passando. Eu fico lisonjeada em poder ter feito isso, tá bom? Então, eu agradeço desde já, agradeço também ao UNP por essa oportunidade de estar aqui pesquisando, de estar crescendo, e profissionalmente é um crescimento enorme. Você adentrar a umas experiências que você ainda não conhece, adentrar ao mundo da educação de jovens e adultos. Eu, particularmente, trabalho na educação há 10 anos, porém, na área de educação infantil e fundamental 1. E, para mim, foi extremamente importante, com certeza para a minha formação, esse conhecimento, né, de conhecer as diferenças que existem na educação de jovens e adultos, de conhecer as dificuldades que foram enfrentadas, de conhecer essa questão da evasão escolar, que é tão acentuada na educação de jovens e adultos, e as finalidades e as práticas metodológicas que são utilizadas. Tá bom? Muito obrigada. E irei passar agora para vocês, mais à frente, a biografia, tudo que foi pesquisado, tudo que foi inserido aqui nesse vídeo foi com embasamento, certo? E esse é o meu vídeo, né? Esse foi o meu projeto de extensão. Mais uma vez, obrigada e tchau, até a próxima.